versículo 5. Deixa eu ler naquela versão ali. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Até o verso 10. Depois a gente vai ler o verso 1 e 2 do capítulo 2 também. Mas até aí, por enquanto, a gente vai por partes aqui. Então, João, ele começa falando da realidade de Cristo e ele diz, olha, tenham experiência. Lá no verso 1 e 2, basicamente João está dizendo, olha, eu tive uma experiência com Cristo, eu quero que vocês tenham uma experiência com Cristo. Essa experiência que eu tive, que vocês devem ter com Cristo, vocês devem testemunhar as pessoas, para que as pessoas tenham também comunhão com Cristo. E João, ele vai falando disso, e aqui ele chega e ele vai falar da vida prática do crente, essa luta, de Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro, perfeitamente bom e santo e tudo mais, e eu sou um crente, me converti, Cálita, batizei, aí na semana seguinte comete um pecado. Como que fica o coração desse crente? E a crise? Aceitei Jesus, parei de pecar, será que é isso mesmo? Claro que não, irmãos, claro que não. E basicamente o que João está dizendo agora, ele começa a basicamente nos dar um recado: pratique aquilo que você diz acreditar. O primeiro ponto, sobre esse sermão, e eu quero que você grave isso, o nome, a ideia central desse sermão é que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como ser um crente, dizer que é servo do Senhor Jesus Cristo, dizer que é um servo de Deus e viver uma vida de pecado, uma vida que não agrada coisa nenhuma a Deus, que envergonha o Evangelho, envergonha os outros irmãos que estão caminhando na fé. Não existe comunhão entre luz e trevas. E João, então, nesse primeiro ponto aqui, nos versos 5 a 7, João está nos chamando a praticar aquilo que nós dissemos que acreditamos. Pratique aquilo que você diz acreditar. Veja bem, olha o que João diz, e a mensagem que dele quem? Jesus, que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Esse é o ponto central do que João está dizendo aqui. Deus é luz. Deus é luz. E o que é essa ideia de Deus ser luz? A questão da perfeição, da bondade, da integridade moral e tudo mais. É de Deus que emana todo o dom perfeito, toda boa dádiva emana de Deus. Tudo que é de bom que existe no ser humano, na humanidade, vem de Deus. E é sobre isso, e cada vez mais que o ser humano se afastou, desde a queda lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam e se afastam de Deus, eles, antes do pecado, eles eram também pessoas santas, perfeitas diante de Deus. Mas aí, Cálita, começa a haver um distanciamento. Veja bem, para vocês entenderem melhor o que é isso. Lavínia está sendo criada por mim e por Amanda, que somos os seus pais. E então, nós estamos basicamente escrevendo na folha branca que é Lavínia, uma criança, ainda não entende as coisas, mas a gente está ensinando preceitos, a gente está ensinando coisas boas e dando bons exemplos para ela. Mas se em algum momento, que ela ainda está nesse período de formação, ela se afasta de nós e começa a viver uma outra realidade, uma realidade tóxica, uma realidade de abuso, de palavras malditas, ela começa a se distanciar daquilo que é moral, daquilo que é bom, e começa a viver outra realidade. E quanto mais ela vai se afastando desse ensinamento bíblico, quanto mais ela se afastar daquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é Deus, mais ela vai deixando de se parecer conosco. E ela vai se amoldando a outro padrão, a outro estilo de vida. Está repreendido isso em nome de Jesus na vida da minha filha. É só para mostrar para você que o ser humano que se afasta e continua a se afastar de Deus, ele deixa de se parecer com o seu Criador. Ele começa a manchar em si mesmo a imagem e semelhança de Deus nele. Deus é luz. Deus é luz. Deus é bom, Deus é perfeitamente bom. Se nós nos afastarmos de Deus, a gente começa a perder o parâmetro daquilo que é moral, daquilo que é ético, daquilo que é de boa fama. Percebe? E é assim que o ser humano tem feito, desde a queda lá no jardim do Éden. O ser humano começou a se afastar de Deus e perder a referência daquilo que é bom. Então o próprio Deus tem que preparar um caminho de volta para o homem olhar para um ponto e conseguir voltar para essa comunhão, voltar e se aproximar, e ser possível se aproximar de Deus.
E esse caminho preparado foi Jesus. João fala, a mensagem que dele ouvimos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. E aqui é a questão de praticar aquilo que nós professamos. Se dissermos, João vai usar essa frase pelo menos 4 vezes aqui. Ele vai usar essa frase, se dissermos. Deixa eu te perguntar, você diz ser cristão? Você afirma ser cristão? Se dissermos, João está falando isso. Irmãos, se dissermos que temos comunhão com Ele, Jesus, e andarmos nas trevas, trevas aqui é pecado mesmo, é essa condição caída do ser humano, essa condição de afastamento de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Cristo, porque é dele que João está falando no início, olha, eu vi Jesus, eu toquei Jesus, eu ouvi Jesus. Talvez João pudesse dizer, eu abracei Jesus. Se você ler o verso 1, e aí João agora está explanando a ideia e está dizendo, se vocês dizem que são cristãos, se vocês dizem que andam com Jesus, mas ainda estão nas trevas ou no pecado, vivendo uma vida que não tem nada a ver com a vida que Jesus levou aqui na terra, mentimos. E aí você já é um mentiroso. João coloca essa condição, mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Jesus falou, eu sou o quê? O caminho. E aí, se eu digo que tenho comunhão com Cristo, mas estou nas trevas, eu estou mentindo e não pratico de fato o cristianismo, que é a verdade. Veja bem, tem que haver um alinhamento, irmãos, daquilo que eu falo e daquilo que eu vivo, daquilo que eu pratico. Não é isso que João está dizendo aqui? Se você está dizendo uma coisa e está vivendo outra, você é um crente fake. Já viu um perfil fake na internet? Aqueles perfis que são criados, né, falsos, para enganar as pessoas. E existe o crente fake também. O crente que é crente só de nome, crente nominal, que diz que é crente, que diz que é batista, que diz que é assembleiano ou presbiteriano, o que quer que seja, diz que é cristão, mas está na pingaiada, está na safadeza, está na prostituição, está em tudo aquilo que é ruim. Está vivendo nas trevas, tem a língua afiada, mete a língua em todo mundo. Então você é um mentiroso, se é assim. É isso que João está dizendo. João está aqui trazendo uma mensagem muito clara. Olha, nós vivemos, é o que João lá, gente, isso aqui foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Jesus, depois da morte de Jesus, 50, 60, e João aqui provavelmente já um senhorzinho está dizendo, olha gente, eu vivi com Jesus, eu convivi com Ele, eu toquei, eu vi, eu abracei. Eu tive a experiência de viver com Jesus e ver o que Ele fez. E eu quero que vocês tenham essa experiência. Mas agora João está dizendo, se vocês dizem que têm essa experiência com Jesus, se vocês dizem que são cristãos, que são da igreja tal e que é assim, assim, assado, mas está fazendo diferente, ainda está nas trevas, vocês são mentirosos. Deus é luz e não há treva nenhuma. Quando fomos salvos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. 1 Pedro 2,9, somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5,5 diz sobre isso também, os que fazem o mal odeiam a luz. Por que as pessoas gostam de roubar só à noite? Geralmente de noite, apesar que está perdendo o limite. Agora as pessoas estão roubando até de dia mesmo, está aprontando até de dia. Por que o camarada, quando ele quer aprontar, né, as dele, ele prefere à noite, nos becos, nos cantão? Porque ele não gosta daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é honesto, de boa fama. É sobre isso. Quando a luz brilha, revela a verdadeira natureza da pessoa. Tem pessoas que não querem ter esse contato. Hoje eu falei com um cidadão, falei, olha, vá à igreja, vá nos visitar, ouvir um pouco a palavra de Deus. Ele meio que deu um grito assim, nem gosto de igreja. Mas tudo bem, é a opinião dele. Mas as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas às vezes têm medo de serem confrontadas no seu pecado. E às vezes o ego se fere por saber que de fato nós somos miseráveis diante do Deus que nós professamos acreditar. Veja bem, o que o crente precisa é ser confrontado no seu pecado para que ele entenda isso. Se ele professa Jesus, Jesus é o próprio Deus encarnado, mas ele vive de uma maneira que não tem nada a ver com esse Jesus, então ele é um mentiroso. Nós fomos resgatados, Débora, do império das trevas. Foi pago um preço pela minha vida e pela sua vida. E agora nós estamos no reino da maravilhosa luz de Cristo, ou seja, num reino de bondade, de amor, de misericórdia, de justiça. Isso convém aos que são cristãos, essas coisas. Mas por que João está falando isso para crente, Robson? O certo não é que crente não pecaria? Seria assim.
Mas a partir de, sabe, a coisa não termina quando eu digo, aceitei Jesus em meu coração, Senhor, eu te aceito. E acabou não, gente, é uma luta. A batalha ainda está lá, porque a velha natureza, a natureza caída, de homem pecador, ainda está lá. Se eu não estou enganado, foi Martim Lutero que falou assim, olha, eu achava que o velho homem morria no batismo, mas o miserável sabia nadar. O que ele quis dizer é que ele achava que a vida de pecado acabava ali no momento do batismo. Mas aí ele fala, o miserável sabia nadar, ou seja, aquela natureza ruim que ainda quer um pecado, que ainda quer uma coisa que não pode, que não deve, está lá. Então é uma guerra entre o Espírito que Deus nos deu, que passa a habitar em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, e o lado carnal, que quer ainda os vícios, que quer as coisas, sabe, que alimenta a carne. Então, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento vão se referir à vida cristã como uma caminhada, é um processo. Você é salvo e você vai passando por um processo de regeneração, de transformação, de conversão, até você chegar ao que Tiago chama de teleios, né, que é o varão perfeito, a imagem e semelhança de Cristo. Mas até lá, é luta, irmãos, é luta. Não é porque você é crente que está tudo resolvido, não. Toma cuidado, porque senão você vai pecar e envergonhar o Evangelho. É uma luta. Então pratique aquilo que você diz acreditar. Você acredita na palavra de Deus, na Bíblia, acredita no sacrifício de Jesus? Então honre as suas palavras e aquilo que você acredita. Não se torne um mentiroso, como o João está dizendo aqui. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele fala, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Percebe que ao fazer aquilo, falar e praticar a mesma coisa, você acaba tendo comunhão com os irmãos, que é isso que João está dizendo aqui, olha. Se andarmos na luz, andar como Cristo está na luz, temos comunhão com quem? Uns com os outros. E aí ele vai falar agora de que quando o meu discurso está alinhado com a minha prática, olha o que acontece ali. E o sangue, vamos ler lá? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus tem interesse em te tratar, te curar, perdoar os seus pecados, mas é necessário que você pratique aquilo que você diz acreditar. É necessário que você faça isso. É necessário que você diga, eu creio em Jesus. Então viva uma vida dedicada a Jesus. Eu sou crente, então viva uma vida de quem de fato é crente. Abandone o pecado. E aí você terá comunhão com as pessoas também que professam fé em Cristo. E aí o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purificará de todo o pecado. Segundo ponto que João coloca aqui para nós, gente, versículo 8. Se dissermos, e agora isso é muito sério, e eu posso constatar isso por experiência de 10 anos rodando aqui esse Brasil, né, norte de Minas quase todo aqui, esse Alto Rio Pardo aqui, já foi em tudo quanto é cidadezinha que você imaginar aqui, pregando o Evangelho de Cristo. Norte da Bahia, um pouco em São Paulo, sul. Gente, as pessoas falam e afirmam, eu não sou pecador, eu não tenho pecado. As pessoas dizem isso. Isso é sério. E veja o que João está dizendo aqui, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos primeiramente quem? A nós mesmos. E mais uma vez, eu sou um mentiroso, porque a verdade não está em mim. Se eu disser que eu não tenho pecado, gente, pastor tem pecado. As pessoas que você acredita, não, vixe, fulano é santo demais, tem pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E João continua, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, percebe que ele fica falando, olha, se vocês confessarem, se vocês disserem, ele vai usar isso aqui, né? Se dissermos que não temos, verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja bem. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, praticar aquilo que nós professamos, alinhar o discurso com a prática. Tem uma frase famosa que eu já falei ela aqui, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Ou seja, as pessoas estão mais atentas às nossas práticas do que ao nosso discurso. Então João agora ele vai dizer o seguinte, que
nós precisamos confessar os nossos pecados. Pratique aquilo que você diz acreditar e confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Sabe, nós precisamos confessar, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Se eu digo que eu sou servo de Jesus Cristo, e Jesus é luz, Jesus é o próprio Deus encarnado, mas eu estou vivendo uma vida de pecado, isso não condiz, então eu sou mentiroso. E João está dizendo aqui, se você disser que não tem pecado algum, engana a você mesmo. Você engana. A primeira pessoa que cai no engano aqui, e é muito comum de pessoas que são mentirosas, chega um momento que ele começa a acreditar nas mentiras dele mesmo. Todo mentiroso, em algum momento, ele cai nas suas próprias mentiras e ele acredita nelas. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que você quer para a sua vida? Verdade ou mentiras? Você quer edificar a sua vida, construir a sua vida sobre verdades fundamentais do Evangelho ou sobre as suas convicções e afirmações? Eu quero construir a minha vida sobre as verdades fundamentais do Evangelho de Cristo. Que minhas afirmações e convicções caiam por terra e que as de Cristo prevaleçam sobre a minha vida. Que seja assim na sua vida. Que seja assim na sua vida. Nós não podemos ser mentirosos, ter um discurso que está desalinhado com a prática, e então daí a pouco começar a mentir para nós mesmos, cair na nossa própria mentira. Mas aí João fala, mas se você confessar os pecados, ele é fiel e justo, porque afinal de contas o que todo ser humano quer é ser reconhecido pelo Pai, é ser perdoado. O que todo ser humano está à busca, e aquilo que está vazio dentro do ser humano, é a falta da presença de Deus. Todo esse vazio que o ser humano sente, essa falta de propósito, essa falta de conexão com propósito e existência de vida, é falta de Deus. É falta de perdão de pecado, é falta de se alinhar, de voltar, enxergar o caminho de volta para Deus. Porque toda a humanidade perdeu a conexão com o seu Criador lá na queda no Jardim do Éden. Mas todos aqueles que olham para o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, o sacrifício de Jesus Cristo, esses encontram o caminho de volta para se conectar com o Pai. E se aproximar da luz, se aproximar do dom perfeito, se aproximar de tudo aquilo que é bom e é perfeito. E quanto mais eu me aproximo, mais eu me pareço com. Quanto mais eu me aproximo, mais o que é de ruim em mim vai saindo e vai ficando. É como se eu estivesse, sabe, lá no escuro, nas trevas, e quanto mais eu vou vindo para a luz, vou vindo, a minha imagem começa a ficar mais clara, mais nítida, até que todos os detalhes são mostrados, e não há nada mais do que esconder, e nem do que se envergonhar. Veja bem, o que nós precisamos é olhar para o que Jesus fez, e confessar os nossos pecados. E aí João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que as pessoas querem evitar o Evangelho? Evitar essa realidade que João está falando da experiência com Cristo. Porque há injustiça demais no coração do homem. Porque ele se afastou demais de Deus e agora tem vergonha de vir para a luz e ser confrontado no seu pecado e de ser exposto à luz de Cristo. Não é eu, pastor, não é a igreja que vai expor ninguém não, gente. Isso acontece aqui dentro, é aqui. Quando uma pessoa começa a vir para Cristo, o cara está viciado, o cara está na pornografia, está no adultério, sabe? Está roubando, está em desavença com outras pessoas, então ele começa a ouvir a palavra de Deus e isso começa a doer aqui dentro. Ele começa a sentir o peso do que é se aproximar de Cristo, da palavra de Cristo. E então ele começa a sentir vergonha, medo. E muitas vezes as pessoas fogem. Não é estranho que as pessoas não queiram vir para a igreja. Não é estranho isso não, é mais do que normal. Do ponto de vista da realidade de Cristo, isso é normal. As pessoas vão fugir mesmo, porque elas serão confrontadas. Não tem como eu me aproximar de Cristo e ficar da mesma forma no pecado, sabe, Débora? Não tem como. Se eu digo que eu sou um cristão, essas coisas têm que sair. É certo que a velha natureza vira e mexe e vai querer aparecer, vai querer suplantar a natureza espiritual. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, ele está ali nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo está o tempo todo, está dizendo, Robson, aí não, Robson, essa palavra não, Robson, sabe, isso não, cuidado, a palavra diz. Sabe, é incrível, porque até quando você está vendo alguma coisa na internet, o Espírito Santo de Deus ministra alguma palavra que te faz pensar e refletir sobre aquilo. Você fala alguma coisa, eu falo alguma coisa com a Amanda, se eu falar isso errado, o Espírito Santo já incomoda aqui. Se eu tomei uma atitude errada com a minha filha, o Espírito Santo já ministra aqui.
O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, daquilo que é justo e do juízo. Eu serei julgado, as minhas obras serão julgadas quando eu estiver no tribunal divino diante de Cristo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso passar por um julgamento. Lá em Hebreus está falando isso. Então, confesse, entenda, alinhe, sabe, aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você professa sobre Jesus, viva isso, e comece confessando os seus pecados, confesse, fala, Deus, eu tenho pecado mesmo, eu sou um miserável pecador, eu careço da sua graça, eu não sou esse crente todo que o Senhor está vendo aí não. Irmãos, quantas vezes, irmãos, eu precisei me ajoelhar diante de Cristo e dizer, Senhor, intercede, intervenha nessa situação, porque eu sou um miserável pecador, eu preciso que o Senhor me ajude com isso. Quantas vezes, irmãos, eu já tive pecado de estimação, sabe, medo, eu não tenho medo de falar isso, não, eu já tive pecado de estimação, e eu precisei confessar isso para Deus, falar, Deus, eu tenho esses pecados aqui, me ajuda, Deus, traga à memória aqueles pecados que eu nem lembro que eu cometi, para eu pedir perdão ao Senhor. E cada vez mais que a gente confessa, esse fardo vai saindo dos nossos ombros, e cada vez mais que eu me aproximo de Cristo, a luz de Cristo vai me purificando de todo pecado, e eu vou me aproximando. Por que tem pessoas que têm uma dificuldade de ter uma caminhada constante e mais próxima com Deus? Porque não confessa pecado, gente. Não confessa pecado. Nem para Deus, nem para as pessoas. Nós precisamos nos atentar. Isso aqui não é um assunto aleatório, não. Esse é um assunto que vai estar o tempo todo na sua vida. Confissão de pecado. E João, ele quer encerrar. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso, gente, que o crente, ele peca. Então, alinhe o seu discurso com a sua prática. Não encubra os seus pecados, confesse os seus pecados. E por último, saiba que se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Veja o que João está dizendo aqui. Então ele vai fazer essa afirmação, né, no verso 9, 10, depois vai para o 2. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. Aí a gente está afirmando que é Cristo que é mentiroso. Mas veja bem, aí João vai lá no capítulo 2 para mim, Cálita. No verso 1 ele fala assim, olha que forma amorosa de ensinar isso. João vai dizer assim, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, veja bem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí no verso 2 ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, ele é o seu advogado, nós sabemos disso, e aqui tem algumas coisas interessantes, ele fala duas características, duas funções que Jesus tem. Que Jesus Cristo é a propiciação, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também fala que ele é o nosso advogado. Então João, ele vai usar esses dois títulos para Jesus, são bem interessantes, advogado e propiciação. O que é propiciação? Significa satisfazer a lei santa de Deus, é algo que satisfaz aquela exigência da lei. A lei aponta para o pecado e amplifica o peso do pecado. A lei é a força do pecado, porque sem lei nada é pecado, mas existindo a lei, a partir do momento que você transgride a lei, você se torna um pecador. E veja bem, a Bíblia vai dizer que todos pecaram, estão separados da presença gloriosa de Cristo. Isaías vai falar isso, Jeremias vai falar isso. E Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo, nenhum sequer. Mas veja bem, lembra que eu falei que o ser humano na queda lá do Jardim do Éden, ele se afastou de Deus? E se afastou tanto que perdeu a referência e já não achava mais o caminho de volta para o Pai. Então o próprio Pai prepara algo, que é a crucificação do seu Filho unigênito. João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a lei máxima sobre o pecado. Todo pecador está condenado a uma morte eterna. Mas aí Deus amou de tal maneira que ele preparou um sacrifício, e todos que olharem para esse sacrifício não morrerão essa morte espiritual que o pecado traz consigo. Veja bem,
Agora existe um caminho. Agora o ser humano que antes afastado de Deus, ele pode olhar para um sacrifício que foi feito e ir nesse sacrifício, ir nessa pessoa que se sacrificou, que é Jesus. E a partir disso ele começa a se encontrar com o seu Criador. E o próprio Jesus falou, eu sou, isso é bem singular, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, não. Ele não falou isso. Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. É muito singular isso. É único, é Cristo. Essa função de conectar o homem a Deus está com Jesus. E Ele é a propiciação. Ele é o que satisfaz a exigência da lei santa de Deus. Aquilo que o pecado estava cobrando de mim, de você, Jesus falou, eu pago. Essa cédula, essa sentença de morte eterna que estava sobre mim, sobre você, Jesus falou, deixa que eu pago. Eu sou propício para satisfazer essa lei. Ele se entrega e morre numa cruz. Então agora acontece um erro, né? Porque crucificam o justo. Aquele que não tem pecado algum em si mesmo levou o pecado de todos. E então o próprio Deus dá a ele autoridade sobre todas as coisas. Olha o que Colossenses, o que Paulo vai escrever à igreja de Colossos. Que ele tem a supremacia em todo o universo. Tudo que Cristo quiser, ele vai pedir. Com certeza, Cristo quer você. Ele não vai deixar você ser ceifado pelo pecado, pelo poder da morte. Porque ele pagou o preço por você e você aceitou. Você aceitou o sacrifício. Se não tiver aceitado, aceite que dá tempo. Eu não vou dizer aceite que dói menos, não. Vou ser bem mais sério aqui. Aceite a Jesus enquanto há tempo. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você. Ele é poderoso, Ele é fiel para te perdoar os pecados e te tornar santo para você estar diante do seu Criador. E veja bem, então João, ele coloca essa ideia da propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você não tinha condição nenhuma de oferecer nada para Deus, você era um pecador, então Jesus se torna isso no seu lugar. Ele é propício e se sacrifica. Mas aí João vai dizer, ele é o nosso advogado. Nós temos um advogado. A palavra grega aqui, irmã Lucina, para advogado significa aquele que vai junto, aquele que está lá junto. Ninguém, né, irmãos, vai diante de um juiz sozinho. Quando você é intimado a estar diante do juiz para prestar esclarecimento ou qualquer coisa que seja, você não vai lá sozinho de qualquer maneira. Você precisa do quê? De um advogado. E é ele que vai estar junto de você para falar a sua causa diante do juiz. É assim nos nossos dias, é assim que funciona na nossa lei. E espiritualmente, João está trazendo essa ideia também de que você, um pecador, só pode acessar o Pai com alguém ao seu lado. E essa pessoa é quem? É Jesus. Esse advogado, essa pessoa, aquele que vai junto, aquele que está ao lado, é Jesus. Temos um advogado junto ao Pai. Meus filhinhos. E por que João está mostrando essas duas características de Jesus, esses dois títulos? Ele é a propiciação e ele é o advogado. Porque de fato, gente, nós precisamos de alguém junto ao Pai. Nós precisamos daquele que intercede por nós. Nós precisamos de alguém para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus habita em nós para convencer, para dizer, Amanda, você é pecadora, você precisa da justiça, você sabe que haverá um juízo. Esse é o Espírito Santo. O outro é Jesus. Amanda, vem, vamos diante do Pai, eu vou lutar a sua causa. E Jesus vai chegar e dizer, eu paguei o preço por Amanda, ela tem vivido de acordo com os meus princípios, tudo aquilo que eu ensinei. E o Pai vai falar, vinde a mim, bendito. Entende? É sobre isso. Eu não consigo sozinho, você não consegue sozinho, gente. É por isso que a vida, sabe, tem um vídeo de um senhorzinho, assim, de maneira bem simples, parece que ele se converteu e falou, tem uma coisa que é difícil, perguntar para ele, fala uma coisa que é difícil para o Senhor. Né, uma figura caricata de uma cidadezinha aí. Ele falou assim, nunca vi uma coisa mais difícil que ser crente, não. Ser crente é difícil demais, porque agora você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele ainda tem aquela ideia, né, que o cristianismo é uma vida de abstenção, e não é. Mas de certa forma ele mostrou que é difícil. E de fato, sabe, para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, é necessário a gente se colocar diante de Cristo, receber de Cristo o Espírito Santo de Deus para nos convencer. Nós precisamos de que Cristo esteja lá ao lado do Pai intercedendo por nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequem. Para que o desejo de João é que a igreja, que as pessoas não pequem. Mas, vírgula, vai acontecer. Vai ter pecado na trajetória, na sua caminhada como um crente, vai ter pecado. Mas isso vai acontecer. E o que nós temos então? Um advogado. E não é qualquer advogado, é o melhor que existe.
é aquele que de fato não perde uma causa e nunca vai perder. Amém? Você crê em Jesus Cristo como seu advogado? Você crê que Ele é a propiciação, que Ele de fato ganhará todas as suas causas diante de Deus? Você crê nisso? Andar na luz significa ser honesto com Deus, consigo mesmo e com os outros. Significa que quando a luz revela nosso pecado, imediatamente o confessamos a Deus e lhe pedimos perdão. Pedimos perdão a Deus. E se nosso pecado prejudicou alguém, porque tem pecado que está escondido, é pecadinho de estimação, está lá, é só você que sabe, mas tem pecado que atrapalha o próximo, que afeta a vida do outro. Peça perdão à pessoa. Me perdoa, fulano, eu fiz o mal com você, me perdoa. Ah, não te perdoa não, não tem problema não. Ou seja, você pediu o seu pecado. Essa batata quente não está mais na sua mão, agora está na mão da pessoa, né, que vai ficar, poxa, mas ele veio aqui, pediu perdão, ele foi tão honesto, ele admitiu o erro, a falha dele, eu não vou perdoar. Então a pessoa vai ficar com essa batata quente para lá. Mas no que depender de você como um cristão, pratique isso. Peça perdão a Deus primeiramente, porque todo o nosso pecado ofende a Deus. Segundo, se o seu pecado tiver ofendido alguém, peça perdão a essa pessoa. Então, obedecer a palavra de Deus é isso. Se você diz que anda na luz, então seja como alguém que é da luz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Cristo morreu não só por mim, não só por você, mas todos quantos receberem essa mensagem, confessar e professar fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Esse é